Olá, concurseiro e concurseira, sejam bem-vindos ao meu canal. Você que não possui recursos para adquirir um curso preparatório para concurso público, este é o seu canal? Isso mesmo. Você está no lugar certo. Aqui disponibilizamos todo o conteúdo em videoaula dos concursos que estão para abrir edital e os que já abriram. Todas as áreas sendo carreiras policiais, carreiras administrativas, carreiras fiscais, carreiras de tribunais e as carreiras da saúde. Aqui nós temos de tudo. Aproveita e se inscreva no canal para ficar por dentro de cada publicação e atualização das matérias. Se curtiu, deixe o seu like e o seu comentário. Nos dê sugestões e peça as matérias que precisam. Assim eu passo. Esse é o seu canal da aprovação. Vamos falar agora sobre legislação previdenciária. Então, bora lá, vamos falar sobre legislação previdenciária. Aqui comigo, vamos entrar aqui, deixa eu abrir o slide aqui para vocês. Legislação previdenciária. Bom, a legislação previdenciária hoje, segundo o nosso histórico aqui, o que está em vigor, o que está em vigência, é a nossa queridíssima Constituição Federal de 88, a nossa queridíssima Constituição Federal de 1988, o plano de custeio que é a Lei 8.212, plano de custeio que é a Lei 8.212, e a Lei 8.213, que são os planos de benefício da Previdência Social, que também as duas são, na verdade, de 1991. Então, bora lá! Continuando aqui, Constituição de 88, que está em vigor ainda, plano de custeio, Lei 8.212, planos de benefício, Lei 8.213. Show! E temos ainda o nosso querido Regulamento da Previdência Social de 99, que recentemente foi alterado pelo 10.410 de 2020, conforme a Emenda Constitucional 103 de 2019, né? 103 de 2019. Show! Seguindo então, temos a competência legislativa. E aí, quem que tem competência, quem tem a disposição constitucional que pode, né? Competência assim, quem pode legislar sobre a Seguridade Social? Está lá no artigo 22, da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre a Seguridade Social. Então, basicamente, privativamente é a União que legisla. Só que tem um parágrafo único do artigo 22 que diz o seguinte: a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Logo, como Seguridade Social está relacionada neste artigo, está aqui no inciso 23, a lei complementar poderá autorizar o estado a legislar sobre questões da Seguridade Social. Tranquilo isso, pura letra aqui da lei, artigo 22. Seguindo, a legislação previdenciária, ela possui dois tipos de fontes. As fontes, elas podem ser materiais ou elas podem ser formais. As materiais, basicamente, significam o seguinte: são os fatos sociais. São os fatos sociais que motivam o legislador. São, por exemplo, as manifestações das pessoas nas ruas. Esse é um tipo de fato social que pode influenciar, é um tipo de fonte material que pode influenciar como fonte do direito previdenciário. As fontes formais, elas, em matéria previdenciária, elas são as principais, elas são fontes escritas, tá bem? Elas são fontes escritas. E elas se dividem em duas. Existem as primárias e as secundárias. As primárias, elas são Constituição Federal, obviamente. As emendas, por exemplo, emenda constitucional 103,
de 2019, a reforma da Previdência é uma fonte primária da Previdência Social. Leis complementares, ordinárias, um exemplo, a Lei 8.212 de 91, que fala sobre o custeio. Medidas provisórias. Fontes secundárias, ou seja, são aquelas que entram para regulamentar, para descrever ainda mais essas fontes primárias. Um exemplo, neste contexto previdenciário, é justamente o decreto 3.048 de 99, que ele é um regulamento, né, o regulamento da Previdência Social, é o regulamento da Previdência Social, e ele instrui ainda mais, ele detalha ainda mais o que está previsto na Constituição Federal e também o que está previsto na lei, por exemplo, 8.213, que fala dos benefícios da Previdência Social. Seguindo, a legislação previdenciária, ela tem uma autonomia, tá bem? Superada aqui, eu coloquei bem tecnicamente, superada a teoria monista, que achava que previdenciário e trabalhista era o mesmo rolê, e definitivamente não são, prevalece então a teoria dualista, que diz que o direito previdenciário é autônomo. Por quê? O direito previdenciário ele é autônomo, para você lembrar, eu vou colocar o quê aqui? O direito previdenciário, ele é autônomo, porque ele tem o quê? Ele tem o COP. Ele tem conceitos próprios, objetos próprios e princípios próprios. Conceitos próprios, dá um exemplo, Fer, de conceito próprio. Qualidade assegurada é um conceito próprio. Carência é um conceito próprio. Colocar carência. Carência é tempo mínimo de contribuições para o acesso a um benefício previdenciário, tá bem? O objeto são os riscos sociais que ele protege. São os seus riscos sociais ou contingências que ele protege. E princípios, um exemplo de princípio próprio aqui seria o princípio justamente do valor real, né? A manutenção, a segurança, assegurar o valor real do benefício previdenciário. Previdenciário. Tá bem? Essas são as formas que delimitam, sem dúvida, que o direito previdenciário é um direito autônomo, tá bem? COP, lembra do COP? Autônomo, COP, conceitos, objetos e princípios próprios, tá bem? Coloquei aqui o exemplo para vocês. Seguindo aqui, vamos voltar para a tela. Sobre a vigência. Via de regra, como que acontece nas normas, na legislação previdenciária? Sobre a vigência. Tem a cláusula dela, normalmente o último artigo da legislação, do decreto, ele vai falar que ele entra em vigor. Quando ele entra em vigor? Normalmente, ele entra em vigor na data da publicação. Peraí, só um instante. Data da publicação. Vigência entra na data da publicação. Data da publicação oficial. Data da publicação oficial, certo? Só que a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela fala o seguinte: se não está escrito isso, vai ser 15 dias. 15 dias não. Escrevi 45, falei 15. 45 dias após 45 dias da data da publicação. Então, em via de regra, ela vai ter a previsão nela, né, na publicação, quando ela entra em vigor, e ela entra em vigor normalmente na data da publicação oficial dela. Só que tem a possibilidade, quando não tiver previsto, que seja após 45 dias, conforme a previsão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu quero que você não confunda com o princípio da noventena,
que fala sobre a exigência após 90 dias, daquelas mudanças de instituições e modificações contributivas sociais. Aqui é outro rolê, tá bom? Não confunda com essa parte de princípio da noventena ou da anterioridade mitigada, que ele fala sobre este intervalo de 90 dias, após 90 dias, para a exigência das novas contribuições, tá bem? São coisas distintas, Então, voltamos lá. O da noventena, como eu falei para você, está previsto lá no parágrafo 6º do artigo 195, não está vinculado aqui. A regra é da publicação no Diário Oficial, tá bem? Não sendo previsto isso, 45 dias depois da publicação oficial, conforme a LINDB. Seguimos. A aplicação das normas, como eu falei para você, das alíquotas diferenciadas, né? Do princípio da noventena, houve aquele intervalo após 90 dias, até passou um pouco mais, porque a emenda constitucional ela passou a vigorar 13/11/2019, e essas alíquotas começaram a ser exigidas apenas em 1º de março de 2020. Show? Seguindo, a hierarquia na aplicação das normas previdenciárias. Vamos lá para hierarquia. Bom, temos Constituição Federal sem dúvida. Depois, leis ordinárias. As leis ordinárias tem 8.212 e 8.213. Após isso, aqui, vou colocar sem numeração, mas uma flecha daqui para baixo, acho que ficou melhor para vocês. Constituição, leis ordinárias, aí você entra no decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, E pós isso, você também tem, hoje, a IN 77 de 2015, que é a Instrução Normativa do INSS. É uma instrução normativa do INSS. IN 77 de 2015 do INSS, tá bem? Essa hierarquia. Constituição Federal, depois as leis ordinárias, depois o decreto, aí então a instrução normativa. Isso significa que a instrução normativa tem que estar de acordo com a Constituição Federal? Exatamente. E não o contrário, tá bem? Ela tem que seguir a hierarquia das normas. Então, ela tem que estar de acordo com os princípios, todos os princípios, a sistemática da Constituição Federal, que você viu, por exemplo, na parte do artigo 194, que fala sobre os princípios da Seguridade Social, os princípios/objetivos da Seguridade Social, no artigo 194 da Constituição. Beleza? Seguimos, então. A interpretação das normas previdenciárias. Bom, as normas previdenciárias, elas podem ser interpretadas da seguinte forma: gramatical, que é justamente a interpretação literal da norma, sentido literal da expressão usada na norma. Ela pode ser sistemática, uma interpretação sistemática, tá bem? Seria, na verdade, verificar todo o sistema da norma. Você não vê a norma como algo isolado, mas ela tem que estar harmônica com todo o sistema das normas previdenciárias. Temos também a interpretação histórica ou evolutiva, que ela leva em conta o contexto histórico, né? Portanto, cultural, social e político da época. Tem que fazer uma investigação histórica daquela norma previdenciária. Temos também a interpretação teleológica,
que ela busca a aplicação das normas previdenciárias, levando em conta justamente a finalidade. A palavra-chave aqui é finalidade da questão social, finalidade, tá bem? E a lógica, por fim, ela investiga a melhor maneira de aplicar a norma no caso concreto. Então, a palavra-chave que eu quero que você lembre de cada uma dessas interpretações é a seguinte: gramatical, literal, é o que está expresso, tá bem? Literal e expresso, tem essa somatória aqui no seu caderno. Sistemático, ela é bem o que está escrito mesmo, ela é sistemática, ela tem a ver com o sistema, todo o sistema das normas, tá bem? Ela não é algo isolado, tá? Isolado, não é isolado, a norma não é isolada, ela está dentro de um sistema jurídico, de um ecossistema jurídico, e ela não pode ser vista de uma forma apartada, né? Fora, para além daquilo. O histórico, ele leva em conta o contexto, lembra isso aqui, o contexto cultural, social e político, contexto histórico evolutivo, tá bem? O teleológico, para você lembrar, a palavra-chave de teleológico é finalidade. A palavra-chave de teológico é finalidade da questão social. E por fim, o lógico, que eu quero que você tenha destaque no seu caderno é a melhor maneira. O lógico aqui é a melhor maneira de aplicar a norma no caso concreto. Uma forma para você lembrar essa sistemática aqui, lembrar quais são as formas interpretativas, eu gosto de colocar, pelo menos no meu mnemônico, eu coloco assim: Risteló, né? Porque é o lógico que está aqui. Grazis Risteló. É a forma mnemônica para eu memorizar quais são as formas de aplicação de interpretação das normas previdenciárias. Beleza? Seguimos então para a integração. Lembra aqui, uma coisa que eu não quero que você confunda, é que analogia não é uma forma interpretativa, ela é uma forma de integração. Porque na analogia, na aplicação da analogia, é necessário que exista uma lacuna. E nas formas interpretativas, não existe lacuna, existe a norma, só que eu preciso interpretá-la das seguintes formas. Eu posso interpretá-la da forma literal, da forma histórica, da forma sistemática, teleológica, lógica, certo? É uma interpretação. Analogia não é uma interpretação, ela é uma integração, porque ela pressupõe a existência de uma lacuna, tá bem? Então, olha lá no quadro. Analogia é uma integração, ela é integração porque ela procura uma solução em casos semelhantes, visto que existe uma lacuna legislativa, que é basicamente você dizer o seguinte: o fato de ter uma lacuna legislativa significa que eu vou ficar sem resolução do meu caso? Não. A analogia ela vem justamente para isso, para que o caso ele não fique sem solução, porque ele não existe uma norma específica que trata sobre ele, tá bem? Por isso, a integração, a necessidade da analogia como uma forma integradora. E a previsão também na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, fala sobre a analogia. Ela diz o seguinte no seu artigo 4º: quando a lei for omissa, ou seja, você está vendo aqui a omissão, portanto, existe uma lacuna, estamos falando aqui de lacuna, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ele colocou aqui a analogia em primeiro lugar aqui no artigo 4º, tá bem? E quando existe essa omissão, essa lacuna, a analogia é chamada aqui para integrar, para que o caso em concreto, ele não fique sem resolução, porque não existe a norma específica, não. Eu preciso resolver isso aqui mesmo que exista uma lacuna. Por isso a necessidade do uso da analogia, por exemplo, tá bem? Para dar um exemplo de analogia, bom, as questões de analogia, elas normalmente são mais discutidas no judiciário,
na parte previdenciária judiciária, não tanto na parte administrativa. Então, essa parte de histórico, essa parte de interpretação da legislação, ela é bem mais o que está aqui no material de vocês, o que eu coloquei no seu material, o que eu coloquei no seu material e que eu passei aqui para você, é bem mais específico, é bem mais direcionado. Porque as questões de prova, já que, via de regra, o direito administrativo aqui ele cai de uma forma mais extensa, com relacionado a vários tópicos, mas de uma forma não tão profunda, até porque ele não pode entrar na parte do judiciário, que existem discussões, inúmeras discussões previdenciárias no judiciário, mas que não cabe nem eu citar na aula na sua aula, porque não faz sentido nenhum, porque ela não vai cair na sua prova, tá bem? Então, o que eu quero te indicar, na verdade, é, quando você for estudar aqui, seguindo a matéria, segue bem usando a normativa, usando as normas que foram passadas para você, tanto no seu material de apoio, faça seu caderno de aluno, faça bem feito seu caderno de aluno. Eu destaco aqui a importância de você pegar o seu caderno de aluno e você mesmo anotar, tá bem? Você mesmo fazer as anotações, porque isso faz parte do amadurecimento da sua memória, tá bem? Para que você volte novamente nas questões que você precisa estudar. Então, só para fazer uma pequena retomada aqui, as legislações previdenciárias atuais são a Constituição, o Plano de Custeio, o Plano de Benefícios e o Decreto, tá bem? E o Decreto, que é o nosso Regulamento da Previdência, que foi atualizado pelo Decreto 10.410, com muitíssimas alterações, com segurado, tempo de contribuição, carência, nomenclatura de benefícios, fez uma alteração gigantesca no decreto, mas faz parte do seu estudo e vai ser aprofundado quando entrarmos especificamente em benefícios, enfim, outra parte da matéria, tá bem? A Constituição Federal, lembra que ela fala sobre o sistema da Seguridade Social, portanto, previdência dentro do sistema da Seguridade Social, fala de princípios, lembra sempre são dos princípios constitucionais, é o norte de toda a legislação previdenciária. Então, tanto as leis ordinárias, quanto o decreto, quanto a IN, por exemplo, que eu vou colocar aqui para você, a IN 77 de 2015 do INSS, todas têm que estar subordinadas à Constituição Federal, tá bem? Subordinadas à Constituição Federal, sejam as legislações, seja o decreto, seja a instrução normativa, todas subordinadas aos princípios constitucionais da Seguridade Social. Lembrando que isso dá muito problema, dá muita discussão, inclusive, né, principalmente na parte de interpretação, só que é uma discussão muito mais judiciária do que administrativa. Isso não significa que não existam discussões administrativas, só que a estrutura administrativa previdenciária é um pouco diferente. Ela tem uma limitação porque ela faz parte da administração pública fora do judiciário, tá bem? Então, entrando na parte administrativa, quando existe o processo administrativo e o INSS para de decidir e vira uma parte, existe o maior desenvolvimento da parte interpretativa das normas, mas óbvio que com limitações, porque o CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele também tem limites, né? Tem limites de decisões. Ele não tem a liberdade, por exemplo, do judiciário, como tem para decidir sobre as normas, interpretar as normas, na verdade, dentro dos três poderes, sendo o poder que interpreta as normas do legislativo. Feito? Bom,